principalmente a igreja sofredora, tá? Conto de vocês. Povo, eu estou apertando, aí, ó, aí. Deus me deu o privilégio também, durante esses anos todos, de escrever 8 livros, né? E a gente trouxe alguns aqui, mas o que acontece? Vocês sabem que se a gente carregar na mala, a gente paga o excesso de bagagem. Tem uma dificuldade tremenda. Então, o que a gente fez? Está indicando para vocês, através da Amazon, vocês podem entrar na Amazon, vocês vão encontrar. Podcast, qual que era o processo que eu falei do podcast? Você me falou, cadê ele saiu. Tá, então, de podcast também tem um livro, tá? São esses livros que eu trouxe aqui, e o principal dele, o que a gente escreveu, que foi o último, eu fiquei 6 meses praticamente dentro de casa na pandemia. E aí não podia ser outro tema, né? Vacinados por Deus em meio à pandemia. Então a gente trabalhou com essa temática a partir do que estava ocorrendo na Itália, que foi os primeiros mortos, né? E a gente escreveu esse livro sobre essa visão. Desculpa. Ok. Deixa eu ver se muda. Tá? Que é isso aí. Deus também nos deu a visão de criarmos, vocês, se quiserem, né, poderão também conversar conosco. Deus nos deu a visão de criar uma escola de missões para o final dos tempos, onde a gente criou 6 módulos, e o curso pode ser online. E esse curso visa o quê? Deus nos deu a visão de que nos últimos tempos, a igreja, além de ser despertada, ela vai ser usada com sinais e dons. Esses sinais, palavra de conhecimento, sabedoria, cura, esses sinais vão ser realmente para que seja ministrado. Nós temos uns 5, 6 professores que são da área de como ouvir a Deus, como ativar os dons dentro de você, para que a igreja, nos últimos tempos, saia com poder e autoridade, e a gente possa ver os milagres de Deus, e isso ser porta. Então, essa escola, e quando eu digo de Deus, foi de Deus mesmo. Ele me acordou e me deu todo o currículo da escola, tudo que devia fazer, e todas as matérias que eu deveria lecionar. Tá? Então, no final, qualquer um, né? E até eu estou olhando para o Cúculos ali, de repente a gente conversar e fazer um contato, para que qualquer pessoa que tenha interesse, a gente possa fazer a ponte. Você pode fazer isso para mim, querido? Depois a gente passar? Tá bom. É que o que eu mais conheço da Ponte Brasil, né? Tá? Estamos vivendo hoje, gente, e isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Nós estamos vivendo uma diáspora tal tamanho que tem a ver com o sinal do final dos tempos. O que acontece? Muita gente não foi alcançada ainda. E o fato dessas pessoas não terem sido alcançadas, Deus tem o maior interesse acima de nós que sejam alcançados. Eu sei o que Deus tem feito no mundo árabe por trabalhar 14 anos como muçulmano. E eu conheço pessoas que Jesus encontrou diretamente no deserto e para que eles se convertessem. Essas pessoas, por quê? Porque nós não fomos até lá. Então, o que acontece? Eu vejo hoje 2 coisas acontecendo. A pessoa que é crente em Cristo Jesus, se ela vai para um outro país, nessa diáspora que Deus está fazendo no final dos tempos, ela vai para quê? Não, vai para trabalhar, vai para fazer a vida, vai para se sustentar. Não, para ser instrumento do poder de Deus. Para que nesses países que não conhecem a Jesus, ele seja o instrumento do contágio dessa mensagem. E isso é a realidade que nós temos que entender, que está ligado ao final dos tempos. Por outro lado, não é crente. Imagine, nós temos uma igreja em Belo Horizonte, falei com os chineses, são 58 chineses, a maioria da China comunista. Eles foram para o Brasil por causa do comércio. Quem que falou de Jesus para eles? O brasileiro. Aí diz, mas não fala chinês? Eu tenho brincado dessa forma, né, em termos de missões. Vocês hoje estão no dia de missões. Às vezes a gente fica lá no Brasil orando, Senhor Deus, eu tenho chamada para chinês, eu quero falar de Jesus para chinês. Aí Deus olha, você não viu que o teu vizinho é chinês, não quer começar por aqui mesmo? Porque não é uma realidade geofísica, geopolítica. É uma realidade étnica.
É o povo, a Deus quer alcançar o povo, é a etnia que vai ser alcançada. Então, se o crente vai e atravessa a fronteira e ele vem de país não alcançado, então algumas pessoas estão preocupadas com os afegãos, crentes, lógico, tem que proteger. Mas a nossa missão lá, o projeto, não. O nosso projeto é humanitário, nós estamos recebendo muçulmanos também, que nunca ouviram falar da mensagem de Deus. Agora, e vocês? Vocês estão no quadro primeiro que eu disse. Agora, gente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não vive mais nos seus países. 1 bilhão. O que isso significa? Deus tem a missão para você, tem uma missão para mim, para contagiar esses povos para alcançar o evangelho. Tá? Então, aí o CAEB, que é o nome da nossa missão, né? Que é o Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil e Exterior, que cuida de toda essa questão dos estrangeiros. Tá? Ora por nós, porque o desafio é grande, né? Olha, só esses 3 meses, que coisa linda que deu para fazer. Foi o último relatório que eu recebi ontem do Brasil. As famílias alcançadas. Agora, a gente não faz isso sozinho. As igrejas estão envolvidas, as pessoas estão envolvidas. E cada um de nós tem parte. Tem gente da Suíça que faz parte dessa obra e nos ajuda também no sustento, né? Olha, um dos fatos que eu faço realce. Nós chegamos a criar a Igreja Evangélica Árabe em Curitiba, agora eles já estão todos dispersos. A Igreja Árabe em Curitiba, 80 sírios que recebemos no tempo da guerra, 2013, e a guerra que ainda não acabou, né? O ambiente ali sempre de guerra, né? Desafio para vocês, né? É o que eu vejo. Nós, para a obra missionária, no mínimo, você tem que orar por ela, você é intercessor da obra missionária. Você intercede, você entra nessa brecha tremenda de intercessores, né? E hoje, o que tem a ver tudo isso com a mensagem de hoje? O que tem a ver é que quando eu li a história, e tenho lido a história da Suíça, que eu tenho visto a maneira como Deus tem trabalhado na Europa, eu tenho percebido algumas coisas que precisam ser remexidos. Alguém certa vez disse que, uma vez reformado, sempre precisa estar pronto a ser reformado. Isso me chamou muita atenção. Por que me chamou a atenção? Porque nós temos histórias. Essas histórias, elas podem ser abençoadas, nós podemos ser instrumentos de Deus nessa história, porém essa história passa. E essa história pode ser lembrada, mas ela não pode ser vivida novamente pela nova realidade que Deus traz dentro dessa história. Enquanto que o conteúdo da história permanece o mesmo. O que quer dizer com isso? Quando eu vejo a história de Lutero, de Zwinglio, eu vejo que eles tiveram um momento na vida deles que eles tiveram que questionar, e Deus, com misericórdia, falou o coração deles, falou da realidade da fé, falou da realidade da salvação, falou que as coisas precisavam ser mudadas, e eles aceitaram o desafio. E o desafio não foi fácil, houve mortes por causa desse desafio. Só que esse tempo levou a pessoas a abrirem a visão com respeito à Bíblia. E hoje nós sabemos que a Europa, quando a gente vai chegar agora 31 de outubro, o que é dia 31 de outubro? É o dia da reforma, né? E eu fico pensando, gente, o dia da reforma, será que nós vamos parar no dia da reforma, fazer aquele culto memorável a Lutero, culto memorável a Zwinglio? Não! Esses homens lutaram por uma transformação e agora nós vamos ser instrumentos de uma nova transformação. Só que essa transformação, gente, é para mexer com vidas. Eu tive vendo também quais são as igrejas na Suíça que, de alguma forma, Deus já está usando, trabalhando e mexendo. São as igrejas que, na realidade, estão sendo usadas por Deus para atingir a vida pessoal e familiar de cada um. Coisa interessante. Abrindo o quê? O espaço para que a dor individual, a dor familiar, o espaço do buraco do coração sejam preenchidos de uma forma pessoal, direta, interativa,
para que a pessoa possa ver a solução, que não está sozinho, que ela é de Deus, que ela tem uma identidade em Cristo, e que essa instrumentalidade de Deus na vida dela é para que ela tenha a presença de Deus e seja instrumento dessa presença dele no Espírito Santo na vida dela. Dentro dessa linha de pensamento, eu sinto isso, no Brasil está acontecendo, e eu creio que Deus está fazendo essa obra, está mexendo na vida dos crentes. Ele está produzindo a primeira coisa antes de um avivamento: sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Gente, eu tenho sede da presença de Deus. Eu tenho sede do Espírito Santo. Eu tenho sede da comunhão com o Senhor. É essa sede que vai nos levar ao impulso da transformação da presença dele poderosa na nossa vida. Na vida de vocês como igreja. Quando eu vejo esse texto, né, do servo, né, que brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Tem vezes que eu paro, eu estou andando, meu joelho, Senhor, minha alma está sedenta por ti. E amados, que essa sede seja a primeira coisa que Deus, de uma maneira poderosa, mexa com vocês. Que vocês fiquem realmente com aquela ansiedade. Chega em casa, eu quero ler a palavra. Chega em casa, eu quero orar. Sabe, você está no trabalho, quer parar um pouquinho e chegar, ó Deus, vem estar presente. É essa sede que vai levar ao avivamento final e à transformação de todos nós. Por quê, gente? Porque o que a gente percebe, quando a gente lê o livro de Joel, que é alguma coisa que a gente diz, não, foi passado, foi no tempo de Atos, entenda o seguinte: quando a promessa do Espírito Santo chegou, ela chegou em que sentido? Ela chegou para que toda a carne fosse abençoada, e ela chegou para que nos discípulos começassem dele, como começou em Atos, a presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo. Mas quando eu leio o livro de Joel, que Pedro faz menção no grande sermão dele com 3.000 almas convertidas, o texto que ele faz menção é algo que não terminou ainda. Porque esse texto traz dentro da realidade escatológica, que é esse avivamento que vai dar força à igreja para enfrentar os últimos tempos antes da volta de Jesus, mas enfrentar com autoridade, com ousadia, com poder e com condições, se necessário for, dar a sua vida por amor a Jesus. Dar a sua vida porque o Espírito Santo traz esse fortalecimento. Queridos, essas visões, esses sonhos, quando eu falei a respeito da escola, do CMTF de missões, eu disse, foi num sonho, lógico. A Bíblia fala para quem os sonhos ali? Os vossos velhos terão sonhos. Então eu entrei nesse barco também agora. Então, através de sonhos, Deus tem falado que é para ser feito. E Deus está falando, escute o que eu estou dizendo. Deus está claramente chamando, Deus está convocando, mas ao mesmo tempo está capacitando. Mas o que acontece? Qual é o texto bíblico de vocês que apareceu no começo do culto? Ali apareceu a tela várias vezes. João? Que Jesus veio trazer? Vida. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque eu vou falar sobre vida hoje. Essa vida que ele quer dar, ele diz que veio dar vida e vida em abundância. Gente, eu não estou falando de problema, Jesus disse que a gente teria problema. Mas é duro, né? Você chegar perto de algumas pessoas que você sabe que é crente, parece que elas estão mortas, né? Totalmente mortas. Não tem palavra de esperança, só tem palavra de murmuração, só tem palavra de derrota, só tem palavra de morte. Coisa terrível. Alguma coisa está errada. Jesus disse que veio, ele não disse que nós não teríamos problema, mas ele prometeu vida e vida em abundância. E essa vida é por causa da presença dele no Espírito em nós. Por isso que eu quero falar do vinho novo. Deus tem um vinho novo para vocês. Quando eu estava preparando essa mensagem no Brasil, Deus disse, essa mensagem também vai ser pregada na Suíça. Essa mensagem é para eles. O vinho novo Deus separou para vocês. E Ele quer que vocês bebam esse vinho novo. Só que para beber esse vinho novo, nós vamos ver um texto que é impressionante,
que diz: não adianta o vinho novo ser colocado em nós como odres, se nós formos odres velhos, porque vai romper, e nós vamos perder a extensão da ação do Espírito Santo. Olha o texto, que coisa impressionante. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará, as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Nós vamos trabalhar com essa linha desse texto que é tão rica, para poder chegar, para que você possa entender, gente, que na verdade, às vezes você está nessa sede, você quer que Deus faça, você quer esse vinho novo, mas não está acontecendo. Provavelmente porque você está como odre velho. E esse odre velho, cada vez que Deus, você às vezes chega, Deus fala, você sente a presença, o Espírito testifica, às vezes o louvor toca a tua vida e você sai, e nada. Você não conseguiu ser cheio, você não conseguiu sair na plenitude, você não conseguiu sair no poder, na unção de Deus. Odre velho, que não consegue resistir. A gente vai trabalhar um pouco com essas ideias. Veja bem, quando a gente fala sobre vinho novo, a simbologia, primeiro, é a salvação. A segunda, a vida em abundância, né? De João 10,10, que a gente fez menção. Beber desse vinho novo é beber do Espírito, que é executivo de Deus na vida diária de cada um de nós. Quando, gente, a gente vai um pouquinho na frente ainda reforçar essa ideia, quando se mexia com essa questão de odre, o odre é o seguinte, ele era geralmente para o deserto, para manter a frescura da água ou a frescura do vinho. Só que ele tinha a lactose, a fermentação. Então, esse elemento de fermentação dentro é para lacear. Então, o vinho ia fermentando até chegar a 14 graus, ele ia fermentando dentro. Mas se o odre fosse novo e resistente, ele suportava a extensão da ação dessa fermentação. Espiritualmente falando, o que isso significa? Espiritualmente falando, que Deus tem uma obra tremenda, grandiosa, maravilhosa, sobrenatural para você, mas se o odre estiver velho, podre, seco, você vai ter o impacto, mas essa obra não se estende. E você não experimenta ser usado com dons, com sinais, com maravilhas. Por quê? Porque não estende, não há elasticidade dentro da nossa vida para a ação desse Espírito. Queridos, o contexto de Jesus era fariseus. A gente diz, né, outra vez, os dito cujos estão lá, né? Sempre os fariseus. A questão dos fariseus era a seguinte, religiosos, bons religiosos, seguidores, né? E olha, hoje nós não temos a dimensão dessas ilustrações, pois quanto à roupa diferente daquela época, temos as industrializadas, onde temos mais do que precisamos e é mais fácil comprar uma nova do que consertar. Não dá para ter uma ideia. Mas eu consigo ter uma ideia maior quando trabalho com odre, né? Por quê? Porque alguns imaginam, eu tenho que até botar a foto aqui, alguns imaginam o odre como fosse, o odre é o quê? Você diz, não, é um vaso. Não é um vaso. É feito com couro do quê? Pele de cabra. E essa pele de cabra ou de bode, quantas pessoas aqui já viram um odre assim? Teve o privilégio de ver. Já foi para o Egito, você já viu? Ótimo. Então, o odre, tá? É feito dessa forma, tanto é que eles aproveitam a parte da pata para poder fechar, para ficar como fosse a cabeça, mas ele tinha que aguentar 40 graus no deserto. Tá? Na luta, na dificuldade, quando a gente é odre novo, a gente suporta isso e mais. Nesse calor, a gente é usado no meio de tempestade, no meio de dificuldade, porque o vinho novo pode se estender dentro de nós com a bênção da presença do Senhor. O vinho se expandia, os ossos se esticavam, o odre velho não tem essa elasticidade, ele se
rompe, tá? Era preta a letra ali, agora não dá tempo, mas eram os fariseus, tá? Que a gente mexeu com os slides, ó. Só vou trabalhar com isso aqui, então. O que tinha a ver os fariseus? Um minutinho só. Espera um pouquinho. Não tem problema não, a gente está trabalhando, eu sei que está no texto, só me lembrar um pouco. Está voltando, né? Está indo para frente? Está indo para frente. Só um pouquinho, gente. Agora, como é que eu vou voltar? O de baixo volta? Obrigado, querido. Isso. Vamos lá, não vamos parar, não. Tá? Aqui, estou voltando, né? Ótimo. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Aqui. O que acontecia com os fariseus? Além deles manterem uma certa religiosidade, eles queriam aparentar para os outros que eles estavam bem. E Jesus começou a discutir ali, porque eles estavam falando sobre jejum. E eles estipularam alguns jejuns, e a gente sabe, dentro da tradição a farisaica, que eles escolheram, por exemplo, terça e quinta, que é o dia da feira, para ir jejuar e passear na feira. Então, vou passear na feira, no dia de jejum, não como, toda aquela comida gostosa, e eu vou cabisbaixo, mostrar a minha santidade, minha religiosidade. E Jesus traz a parábola dos odres, para mostrar que tudo aquilo que Deus tinha, e eles zelando pela lei, mostrando que cumpriam a lei, e a vida deles longe de Deus, religiosos, mas distante de Deus, religiosos e até cumpridores, em certo sentido, da lei, do ritual, e acabaram criando mais rituais fora da lei, para ter uma religiosidade que se aparentasse diante dos outros, esquecendo que o que nós temos que estar é bem com Deus, em comunhão com Deus. Queridos, Jesus não veio colocar fim no antigo sistema religioso. É lógico que ele cumpriu isso, mas ele veio trazer um vinho novo. Quando ele estabelece na ceia a realidade do vinho novo, ele traz um novo pacto, era uma nova vida, a velha aliança estava passando. E o que eu gosto aqui, não posso ilustrar aqui, mas vocês vão entender, mas uma das coisas que mais me impressiona no dia da ceia do Senhor é que haviam 4 cálices. Eles bebiam aqueles 4 cálices. E cada cálice simbolizava uma coisa. Um deles era adoração e glória ao Senhor, louvor. E Jesus toma o primeiro cálice. Toma o segundo cálice dentro da tradição judaica. Mas quando ele chega no terceiro cálice, Jesus para. Porque aquele cálice era da remissão, do perdão. E ele levanta o cálice e diz: agora eu estou estabelecendo um novo cálice. Uma nova aliança no meu nome. Essa nova aliança que vai trazer vida para vocês. E vocês sabem que tem o 4º cálice. Ele disse: esse quarto eu vou beber na glória. Mas foi o terceiro cálice que ele levantou, porque ele trazia um vinho novo. Ele trazia uma vida nova. E é essa vida que jamais você que tem Cristo como Jesus deve perder de vista. Esse vinho novo que ele quer, a nova aliança que os fariseus não enxergavam. É impressionante, eles olhavam o que estava acontecendo, Jesus fazia milagres, está sendo no sábado. Perdiam de vista o sobrenatural, perdiam de vista o poder de Deus se manifestando. Enquanto questionavam, Deus manifestava poder. Para de questionar e se submeta à ação poderosa e plena do Santo Espírito de Deus na sua vida. Você vai ver os milagres, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. E mais, gente, você vai ser instrumento. Nós temos uma formação religiosa que não é positiva nesse sentido. Eu mesmo tive que trabalhar, que é a ideia de que no pastor se centraliza todos os dons de Deus. Na minha época, tudo se corria para pastor. A igreja que recebeu os dons. O pastor precisa de oração, como vocês precisam de oração. Vocês têm dons, e esses dons não são os mesmos dos outros que têm. E vocês têm o exercício desses dons
pela presença do Espírito Santo de Deus, que é esse vinho novo, que a Bíblia diz que Jesus é o Espírito, o Senhor é o Espírito. E Ele dentro de vocês realiza essa obra e quer realizar essa obra que nós estamos perdendo de vista. Quanto Deus quer fazer. Queridos, se vocês querem ver uma nova obra nessa Suíça, Deus deixou muito claro para mim que eles fiquem acordados que eu tenho esse vinho novo, mas não pode ser em odres velho. Tem que ser renovado esse odre pelo poder da ação de Deus. Um odre novo, um novo eu, pronto para receber mais da plenitude a partir do vinho novo, que é a presença de Jesus em nossas vidas, com tudo que Ele nos promete, em todas as bênçãos celestiais. Amados, está chegando um momento que você tem que entender, quando eu disse pastor, dom, ou todo mundo tem dom, veja a situação que a gente vivencia. Você percebe que às vezes a pessoa chega a contar um problema para nós, e nós, às vezes, o problema aparenta pequeno. A pessoa chega para nós e diz, olha, eu estou com muita dor de cabeça. Dor de cabeça é mais fácil olhar, né? De repente, Deus resolve, né? Aí você coloca a mão na cabeça, Senhor, em nome de Jesus, cura esse meu irmão, tal. Mas, por garantia, leva essa cibalena, leva esse AS aqui, né? Porque, de repente, Deus vai usar o remédio. Lógico, eu sei que Deus usa o remédio, mas Deus está querendo agora desafiar você a curar pessoas pelo poder dEle. Não porque ele não pode curar pelos remédios, não, tem os remédios, mas porque esse mundo incrédulo precisa ver esse poder e essa glória. E a hora que eles verem esse poder e essa glória, eu quero o teu Deus. Eu quero o Deus que você segue. Essa é a grande realidade que vocês têm como mensagem hoje. Deus quer usar. Eu falei da dor de cabeça, agora se imagine. A pessoa chega, pastor, meu marido, né, me pediu divórcio, eu estou arrasado, eu não sei o que fazer. Aí você para e diz, esse problema é difícil. Aí você fala, você já tem advogado? Olha, eu vou arrumar um para você, para tirar, né, tudo dele, para não sobrar nada. Aquele infeliz, carrasco, miserável que está fazendo você sofrer. Enquanto que nós temos a autoridade espiritual de invocar o Santo Espírito de Deus. Eu nunca esqueço do Paul Yong-Shu, gente. Paul Yong-Shu foi convidado, ligaram para ele, a pessoa disse para ele assim, pastor, o senhor fez nosso casamento, o senhor nos abençoou, que é o pastor da maior igreja do mundo, né, evangélico. Fez o nosso casamento, agora a gente vai se divorciar, o senhor pode vir aqui em casa para nos abençoar o divórcio? Que coisa estranha, né? Você imagina, pastor, a gente ser convidado a uma coisa dessa? O Yong-Shu foi na casa. Chamou o casal. Quer oração? Tá bom, se ajoelha. Ajoelhou o casal, disse. Santo Espírito de Deus, que é dono do verdadeiro amor e perfeito amor, traz amor de volta a esse casamento em nome de Jesus. Queridos, não sou eu, somos nós que temos essa autoridade, porque nós temos o vinho novo. Se isso não está ocorrendo, é porque nós somos odres velhos e esse vinho não pode se manifestar. É essa autoridade em nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus. Tem um desembargador em Curitiba, crente, ele é muito joia, e ele, quando foi juiz da família, ele chegava ao pessoal para se divorciar, ele colocava os casais, tinha que assinar os documentos, e antes de assinar, disse assim, vocês dão licença para mim, advogado? Eu podia fazer uma oração antes de vocês assinarem o divórcio? Pode. Quantos casamentos reconciliados pelo poder de Deus? Qual é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, a igreja de Cristo é uma igreja reconciliadora, a igreja de Cristo manifesta o poder dele, gente. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês precisam ser a diferença nesse país. Pastor, eu não estou falando no sentido de julgar, tá? Eu estou falando o que Deus quer que eu fale. Nós temos que viver esse novo tempo. Tá, amados? E outra, o que a gente vê, quando eu coloquei Reinhard Bonk aqui, Reinhard Bonk, esse homem, para mim, eu poderia citar várias pessoas do passado, mas eu estou citando a vida desse homem. Ele morreu, acho que o ano passado, ou retrasado, o Reinhard Bonk, acho que o ano passado. Esse homem,
creu nisso tudo que eu estou falando. Imagine um homem alemão, branco do jeito que ele era, foi ser missionário na África, com acordeãozinho, acordeão, né? Quem entende, né? Acordeão, né? Com acordeão. E ele chega na África para falar de Jesus. E Deus dando profecias para ele, de que vai usá-lo. E ele foi crendo, crendo, crendo. E algumas coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que ele viu na vida da família dele, o que é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. A conversão dele já foi uma visão do sobrenatural de Deus que ocorreu na família. O vô estava morrendo, o vô gritava de dor. E um dia um pastor da Assembleia de Deus perdeu o rumo, perdeu o caminho. E no meio da mata não se achava. E ele ia pregar em outra igreja, mas não se achava. E foi parar exatamente no vilarejo que moravam os pais e os avós do Bonk. E as pessoas disseram, não, aquela gritaria daquele senhor que está sofrendo de dor. Para encurtar a história, ele chegou ali e orou e houve cura. A família se converteu, o Bonk se converteu. Então ele se converte sabendo do que é o poder de Deus. Cresce debaixo do poder de Deus. Cresce esperando ser usado pelo poder de Deus. E como eu disse, quando ele estava na África, Deus, uma das coisas que colocou o coração dele, você vai falar de mim nesse estádio de futebol. Eu? Aluga o estádio. Gente, eu sou missionário, ele é missionário. A gente diz que missionário é louco, mas é que Deus dá loucuras para que a gente faça. E os milagres vêm depois, né, pastor? A gente tem que obedecer. Aí ele convidou os pastores, chamou o conselho dos pastores da cidade. Você é louco fazer isso? Como que vamos alugar um estádio? Ele diz, Deus mandou. Quando Deus manda, gente, eu tenho milagres que eu poderia testemunhar. Quando Deus mandou, obedeça. Porque a Bíblia diz, aquele que chama, fará. A parte do milagre é com Deus, não é comigo. Eu só obedeço. E o que aconteceu? Ele alugou o estádio. Primeiro dia, lá vai ele pregar. Ele abaixou a cabeça, tinha umas 100 pessoas no estádio. Imagine um estádio enorme. E ele abaixou a cabeça e disse, Deus, eu vou pregar como tivesse o estádio cheio. Aí ele começou a pregar. E de repente ele viu os caras conversando, tumulto, ele disse, já está vazio. Esse povo fica conversando, nem presta atenção no que eu estou pregando. Mas o que era, queridos? Enquanto ele pregava, cegos estavam enxergando, paralíticos estavam andando, porque ele creu que Deus tinha poder para fazer isso. Ele simplesmente obedeceu. Nós estamos precisando obedecer à voz do Espírito. Queridos, que coisa mais linda. É lógico, o 5º dia do congresso, o estádio estava cheio. Ah, não, para que tem que ser milagres? Tem que pregar o evangelho, ser milagre. Gente, o povo é incrédulo, a Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos. Só que esses sinais vão vir através de vocês. Nós somos a igreja. É você que vai orar pelo seu vizinho, vai orar por cura, por reconciliação. É você, porque você tem o Santo Espírito de Deus, você tem o vinho novo. Chegou alguém para ele e disse, Monk, você vai pregar para 1 milhão de pessoas, de uma vez só. Na Nigéria, está vendo aquilo lá? 1 milhão de pessoas. Ele pregando o evangelho. Tudo começou com a sua gaita e com a obediência. Com a obediência. Queridos, no sentido geral, o que pode simbolizar esses odres velhos? A graça não podia ser semeada nem derramada no sistema do legalismo. Em vez de reformar um sistema frágil, desgastado, obsoleto, Jesus veio oferecer uma nova vida concedida pela fé. A metáfora do odre velho simboliza essa fragilidade que se rompe. O colágeno, era essa palavra que eu queria. O colágeno na pele que permitia estender a fermentação.
Gente, esse colágeno precisa agir dentro de você. Quando o odre é velho, não age, não acontece. Sabe, às vezes eu me lembro de algumas coisas que têm acontecido hoje no Brasil, e eu tenho percebido, é uma questão de escolha hoje. Ou você escolhe deixar o Espírito agir plenamente em você, ou não. Mas ele não vai escolher por você. Você vai dizer, eu quero. Essa igreja, pastor, dizer, eu quero. Eu vi os planos, vocês têm planos missionários, vocês têm planos a serem realizados. E eu repito, não é o pastor da igreja. Antes dele ser pastor, ele é ovelha, como eu sou ovelha. A chamada é para nós. Nós, como povos, exercemos essa ministração. O que pode simbolizar o novo? Em primeiro lugar, a salvação que eu falei. No momento que eu aceito a Cristo, gente, eu vou me tornar um odre novo. Vamos ver os dois tipos de odre, velho e o novo. Primeiro, o vinho permanece o mesmo, porque é Jesus e é o Espírito Santo em nós. Esse vinho novo. Mas o odre tem diferencial. Se ele não é convertido, ele vai se tornar esse odre novo. Esse odre novo vai trazer a presença do Espírito, a presença da paz e desse poder manifesto. E a fermentação, a ação do Espírito na vida desse executivo de Deus, que é o Espírito Santo, vai se realizar na vida do crente. Só que tem uma coisa. Tem muitas pessoas que experimentaram tudo isso que eu estou dizendo. Mas com o passar do tempo, foi embora. Ressecou o odre. E está tão ressecado que a pessoa nem sabe mais se um dia ganhou esse vinho novo. E Jesus quer trazer e colocar de volta esse vinho novo. Queridos, o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas é Deus criar outro você. Essa é a realidade. Pode simbolizar também pessoas que já experimentaram o poder da fermentação. Gente, tenho certeza, tem pessoas aqui que já experimentaram a graça, o poder de Deus, Deus já usou, só que você está arrefecido, abatido, e nem consegue nem apalpar esse vinho. Amados, hoje Deus quer te fazer um odre novo. Como Ele faz vaso novo na casa do oleiro? Eles tinham um processo. Eles pegavam o velho, lavavam com água, pegavam o óleo da unção, os óleos, passavam por dentro para restaurar a secura. Você precisa do óleo da unção para ser restaurado em odre novo pelo poder de Cristo Jesus. E Ele quer fazer isso essa noite, gente. Você não vai sair aqui com esse vinho transbordando na sua vida. Há pessoas, gente, que vão fazer que nem Jó, não tem problema. O texto de Jó diz, eis que dentro de mim sou como um monstro, sem respiradouro, preste a arrebentar como odres novo. Falarei para que haja nível, abrirei os meus lábios e responderei. Gente, se você está sentindo assim, abre a boca, confessa, diga ao Senhor, eu me sinto esse odre velho, eu não sinto mais a presença desse vinho novo, e hoje eu quero sair daqui transbordando desse vinho novo, em nome de Jesus. Você precisa abrir os lábios e confessar. E o desgraçado do demônio tem que ouvir. Deus sabe das minhas coisas, Deus sabe do meu pensamento. Mas o miserável do diabo tem que ouvir você, porque ele não entra na tua consciência. Você tem que abrir tua boca, dizer para o diabo, eu te rejeito a tua ação na vida na minha vida, na vida da minha família, da minha casa. Eu rejeito você, eu repreendo você em nome de Jesus. E eu declaro Cristo Senhor. Eu declaro Cristo na pessoa do Espírito Santo como a vida mais importante para mim, que é o Senhor reinando a cada dia. Essa declaração você faz com a boca. O diabo tem que escutar, o miserável tem que escutar, para que realmente possa dizer, esse é de Jesus, não posso mexer com ele. Queridos, odres novos podem significar isso, como eu falei para vocês, mas o que acontece? Pode ser que no caso de você dizer, o odre já rompeu, não consigo mais beber desse novo vinho. Deus, da mesma maneira que restaura o vaso quebrado, restaura o odre que secou e perdeu todo o vigor. Amém? Amém? Queridos,
Lá no Brasil tem um vinho, que é o Espírito Santo, o vinho. Tá? Você não vai beber esse vinho, nem exportar esse vinho. Só que a Bíblia compara a plenitude do Espírito como beber vinho. O controle é do Espírito. Não é do vinho. Você pode até gostar. Mas o controle é do Espírito Santo. Gente, quando o Espírito controla, que coisa mais gostosa. Dirige teu pensamento, dá a palavra certa, controla você para você não quebrar o vidro da casa, né? Os teus impulsos. Como é gostoso esse Espírito dentro, que ele te segura. Filho, para por aí. Então a gente precisa beber do Espírito, ser cheio do Espírito. E esse Espírito é exatamente a abundância desse vinho novo em nós. O exemplo dos fariseus, como eu disse, foi destruição total. Venha viver o tempo da graça de Deus. Lembre que eles, além de rejeitarem a palavra, os ensinos, os milagres, o poder de Jesus, eles contribuíram diretamente para que Jesus fosse para a cruz. Queridos, que tipo de evangelho você está vivendo? Contribuindo para que Jesus seja glorificado? Irmãos, uma das experiências que mais me marcou no mundo de evangelização muçulmano foi quando um muçulmano chegou para mim. E ele estava fazendo o Ramadã, que é o jejum de 30 dias, fazendo todo aquele jejum. Ele olhou para mim e disse: pastor, estou fazendo o Ramadã, estou lendo o Alcorão. Aí ele olhou para mim, olhou para os meus olhos e disse: mas como é que eu posso ter a paz que os teus olhos têm? As pessoas ao seu redor, cheias do Espírito, você cheio do Espírito, eles vão dizer: como eu posso ter essa paz dos teus olhos? Como posso ter essa tranquilidade? Ou fazemos diferença, ou o povo não vai enxergar que somos odres novos, com vinhos novos. Queridos, um novo vinho, um novo propósito, um novo avivamento. Deus tem sim um grande derramar desse novo vinho, com a presença e manifestação do Espírito, em especial para esta igreja, que Ele me trouxe aqui. Para terminarmos, queridos, eu trouxe um slide, tá? A gente trocou os slides e deu problema lá e não consegui colocar, mas pastor, o slide, aqui é a igreja que eu sou um dos pastores. E eu falei com o pastor, aquele que está pregando, essa é a nossa igreja lá no Brasil, Alameda. E eu disse na igreja, no domingo antes de vir para cá, que a minha visão da igreja é o domínio do Espírito Santo sobre a igreja. Pastor, que o domínio total da ação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja.